Opa, sejam todos bem-vindos ao primeira aula do curso de Laravel que eu estou fazendo. Nessa aula a gente vai falar sobre roteamento, controllers e models. Na verdade, eu provavelmente vou dividir isso aqui em 3 vídeos para ficar mais fácil. E para começar, eu estou usando aqui o Keynote, então como eu não sei mexer muito bem, eu vou deixar assim mesmo. E o primeiro slide a gente tem sobre como... Eu nem tirei isso aqui, nossa senhora. Sobre como usar o router do Laravel. A gente tem duas formas de usar o router. A primeira é usando a Facade Router, que para quem não sabe, as façades no Laravel são formas mais, digamos, fáceis, mais estéticas de acessar uma classe. Ou então a gente pode instanciar a classe Router. A gente tem diversos métodos, como métodos tanto HTTP como métodos da classe, que são get, post, patch, put, por aí vai. Isso quer dizer que a gente pode fazer com que uma ação só seja executada caso uma rota seja acessada por post ou algo do tipo. Uma outra coisa legal é que a gente pode agrupar rotas. E nesses grupos de rotas a gente não só organiza o nosso código, como a gente também pode definir algumas coisas, como um namespace padrão para todas as rotas dentro do grupo, middlewares, prefixos, subdomínios e por aí vai. Então deixa eu fechar aqui o Keynote, bora para a prática. Aqui eu tenho uma instalação limpa do Laravel 5.2. Tudo bem que a versão LTS, a versão que vai ter suporte por bastante tempo e tudo mais, é a 5.1, mas eu não vejo sentido em fazer vídeo sobre uma versão antiga de um software. Então eu tenho aqui o Sublime Text aberto. Eu estou supondo que você já leu pelo menos o início da documentação do Laravel. Sobre os diretórios não tem muito o que falar. O app é em relação à nossa aplicação mesmo, ao nosso back-end. Config são a configuração da nossa aplicação. Database é onde ficam nossas migrações e tudo mais. E bom, resources é onde a gente vai deixar nossos arquivos CSS, JavaScript, por aí vai. Então tá, eu vou começar abrindo o arquivo de rodas que fica em app, HTTP e routes. No Laravel 5.2 a gente tem grupos de middlewares, que não vai ficar para esse vídeo, vai ficar para outro. Mas resumindo, tudo que a gente for usar para web, para o site mesmo, sem ser uma API ou algo do tipo, a gente vai deixar aqui nesse grupo de rodas. Repara que, deixa eu aumentar aqui a fonte para ver melhor. Ele já vem com um grupo de rotas. E o que é um grupo de rotas? Basicamente, tu pode passar parâmetros, o que estiver dentro de um grupo vai herdar. Por exemplo, aqui nesse grupo, Route Group, Middleware Web, a gente está dizendo que todas as rotas que estiverem aqui dentro vão usar o Middleware Web, que basicamente é um conjunto de... imagina que é algo que acontece entre a requisição e a resposta do servidor. Mas, como disse, vai ficar para outro vídeo. Aqui a gente vai aprender a trabalhar com rotas. A gente tem a rota inicial, que o Laravel traz pra gente, que traz nossa view de bem-vindo. Então, como eu não vou usar nenhum formulário, nada do tipo, eu vou simplesmente deletar tudo isso aqui e eu vou criar uma rota. Aqui eu posso usar ou a facade route, que é como se a gente estivesse chamando o método estático, mas ele não é estático. E aqui eu passo o método que eu quero. Eu posso usar get, post. Como a gente está sendo um navegador direto, eu vou usar get. Então, teste. Como segundo parâmetro, eu tenho duas opções. Eu posso passar ou uma ação de um controller, que a gente vai falar no próximo vídeo, ou então eu posso passar uma função anônima, que é o que eu vou fazer aqui. Função
que vai retornar simplesmente um funcionando. Se a gente abrir aqui e digitar um /teste, ok, funcionando. A gente podia escrever isso aqui de outra forma. A gente podia usar a variável router, que é da mesma coisa. Ah, mas de onde foi que veio esse router? É agora que a gente vai ver. Se a gente vier aqui em App Providers, em Route Service Provider, a gente vai ver que, repara, bem aqui a gente tem um método chamado map. E talvez você não saiba bem o que é isso, mas ele está instanciando a classe router nessa variável aqui, com esse nome, basicamente. E bem aqui a gente já começa com um grupo de rotas. E nesse grupo de rotas a gente define que o namespace base para todas as rotas aqui dentro desse grupo vai ser esse bem aqui. O que isso quer dizer? O namespace é basicamente onde uma classe está localizada. Então é uma forma da gente encontrar essa classe. Então quando a gente diz que o namespace de todas as rotas dentro desse grupo vai ser esse aqui, quer dizer que se eu chamar um controller, por exemplo, chamado post controller, o Laravel vai buscar pra gente esse controller dentro do... Se a gente remover isso aqui, ele procuraria por post controller, só que ele não ia achar, porque o namespace do post controller provavelmente seria app http controllers, ou seja, ele está localizado aqui dentro. A gente pode mudar isso se a gente quiser colocar nossos controllers em outra pasta ou algo do tipo. Então, bom, esse arquivo, repara que ele é chamado bem aqui, tem um require. É por isso que a gente consegue usar o router desse jeito. Um negócio muito legal que a gente pode fazer é que quase em qualquer aplicação é muito comum tu teres muitas rotas. Para não ficar um estrogonofe de rotas, uma marca, enfim, ficar complicado de manusear o código e tudo mais, a gente pode criar outro arquivo de rotas e dar um require nele aqui. Vou dar um exemplo. Eu vou criar um arquivo aqui chamado, na pasta routes, chamado rotas padrão. Deixa eu iniciar o PHP aqui e a gente vai logo criar uma rota só para testar. Padrão vai ter uma função que vai retornar padrão. E agora a gente vai dar um require nesse arquivo. A gente vai, digamos que, importá-lo. HTTP routes rotas padrão. Bom, então a gente já começou dando uma coisa. Por padrão, o arquivo de rotas do Laravel fica na pasta HTTP. A gente cria uma pasta chamada routes, ou routes, como você quiser, e colocamos aqui. Então já houve uma pequena modificação. Se a gente tentar acessar aqui, /padrão, acho que foi assim que eu coloquei, apareceu aqui padrão, tá funcionando. Então bora esquecer isso e voltar pra cá. Além do método get, a gente pode usar o método post, patch, put, por aí vai, delete. E como a gente teria que usar um plugin para fazer requisição post, usar o terminal, eu vou usar só get nesse vídeo. Bom, a gente tem grupos de funções, grupos de rotas, desculpa, que é esse método bem aqui, e dentro dele desculpa, me confundi aqui. Dentro dele, o primeiro parâmetro é um array, onde o espaço que a gente quer. A gente pode dizer todas as rotas aqui dentro vão ter o middleware web. Todas as rotas aqui dentro vão ter o prefixo web. E bom, só isso tá bom. E o segundo parâmetro é uma função anônima.
E dentro dessa função a gente vai colocar nossas rotas. Eu vou colocar aqui testando, que vai retornar oi. Bom, repara que essa rota testando está dentro do prefixo web. Então, se a gente tentar acessar aqui testando, não vai funcionar. Ó, não encontrou essa rota não existe. E se a gente vier aqui no terminal e usar o comando, tá cheio. E usar o comando horizon, que route list vai listar todas as nossas rotas. Repara que essa rota que a gente criou não está em barra testando, ela está em web barra testando. E usa o middleware web. Por quê? Porque bem aqui nesse grupo a gente definiu que tudo aqui dentro vai ter o prefixo web. Então aqui, como a gente não encontrou essa rota porque a gente não colocou o prefixo web. Ops, fiz uma besteira. Deixa eu ver. Já sei o que foi, pera aí, só um segundinho. Só reiniciar o servidor. Bom, tá aqui. Retornou oi. E a gente tá na URL web testando. Ou seja, isso aqui, esses grupos de rotas servem para organizar nosso código. Por exemplo, supondo que você tem... Eu já falei disso no outro vídeo, tem no meu canal, vou deixar o link. Eu falo mais a fundo sobre isso. Se você tem a rota admin barra painel barra usuários barra todos. O certo seria a gente retornar um controller aqui, mas eu vou tornar uma função mesmo. Bora retornar kkk. E bora tirar isso desse grupo de rotas. Ops, só tirar a indentação. Aqui faltou, tá. Se a gente acessar a rota admin, painel, usuários, todos, de fato funciona. Porém, isso aqui não é a melhor forma de fazer. Se tu tiveres várias outras rotas dentro de admin, painel, usuários ou admin, painel, o mais legal seria usar grupos de rotas com prefixo. E a gente pode colocar um prefixo dentro do outro. Olha, aqui a gente já tem o prefixo web. Então bora criar outro grupo que só vai usar o prefixo admin. Passar uma função. A gente vai dizer que se acessar o admin barra usuários, vai retornar nenhum usuário cadastrado. Ops, cadastrado. Então bora acessar aqui. Web, admin, usuários. Nenhum usuário cadastrado. Repara que a gente colocou um grupo de rotas dentro do outro. Aqui não parece muito útil, mas quando tens uma aplicação muito grande, isso aqui realmente se torna bem útil. Outra coisa muito legal que a gente tem, e que eu vou falar mais pra frente, na parte de controllers. Então dá uma olhada no vídeo que eu vou falar sobre o uso do método resource, que gera todas as rotas necessárias para tu teres a tua aplicação. Deletar um registro, buscar um registro, listar todos os registros e por aí vai, tá bom? Valeu, obrigado.